Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos ao primeiro vídeo desta quarta-feira e parece que o Exército resolveu acordar, tá batendo de frente com a Polícia Federal, mas não pelos motivos que a gente gostaria, tá pessoal? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso, eu trago os detalhes para vocês. Antes, várias notícias interessantes, tá? Vou até dar uma acelerada aqui porque é muita coisa. A primeira é essa aí no canto da tela, vejam só que interessante, o governo russo, o Kremlin, mandou prender testemunhas de Jeová. A religião, inclusive, foi proibida pela Suprema Corte Russa, que, claro, é comandada pelo Vladimir Putin. Esse é um dos maiores aliados do atual presidente do Brasil. Outro grande aliado do Lula é o Nicolás Maduro. Eles se reuniram recentemente, semana passada, na cúpula de países latino-americanos, e o Maduro prometeu para o Lula que teria eleições. Aí o Lula falou, que legal, que bacana, democracia, né? Pois é, as eleições, ao que tudo indica, ocorrerão em julho deste ano. Só que o Maduro, perdão, pessoal, perdão, os juízes eleitorais venezuelanos estão eliminando todos os opositores do Maduro da corrida eleitoral. Isso mesmo, já são 3 até o momento. A última foi a candidata que tinha vencido todas as preliminares da oposição. Vejam só que coisa, né? Assim é fácil, né? Assim é fácil. Parece até uma coisa que está acontecendo num certo país da América do Sul, de dimensões continentais, né? Olha só, a gente aqui achando que o Brasil ia virar a Venezuela, né? Na verdade, é a Venezuela que está virando Brasil. Preta Gil, pessoal, para quem não sabe, ela é sócia da Mindate, aquela empresa, né? Associada à Choquei, um conglomerado ali de sites de fofoca, né, que basicamente detém um monopólio do entretenimento virtual aqui no Brasil. Eles criam, né, grandes influenciadores, grandes no sentido de terem alcance, tá, pessoal? Artistas, às vezes vocês devem estar assim, gente, por que esse cantor, essa cantora aparece tanto na mídia? Eu não conheço nenhuma música dessa pessoa. Por quê? Porque esta pessoa é agenciada pela Mindate. E aí sai enfiando, né, o artista em tudo quanto é buraco. É uma coisa impressionante, pessoal, o poder que essa empresa tem. E aí a Preta Gil, que recentemente passou por uma experiência bastante complicada, né, ela teve câncer, se curou. Deus te abençoe, Preta Gil. Eu não estou sendo sarcástico, não. Deus te abençoe. Eu quero que você fique saudável e não sofra em nenhum outro momento da sua vida. Agora, ela participou do Roda Viva e disse que a Mindate não tem nenhuma ligação com a Choquei. Aí depois ela própria se desmente, né, quando diz, não, a empresa, a Mindate, só agencia sites, né, de notícias, portais, né, faz ali uma interface, né, dos sites com as empresas de propaganda e tal. Isso aí, ô Preta Gil, é ter ligação. Isso já é uma ligação, só que elas são muito mais profundas do que isso aí. Vocês têm poder de influência dentro desses sites. Vocês decidem o que esses sites vão publicar. Não sou eu que estou falando isso, quem falou foi tua sócia, a Fátima Pissarra. Então, né, você tem que fazer uma cariação entre as duas. Infelizmente, pessoal, esse assunto está morrendo aos poucos, como sempre acontece aqui no Brasil. Os escândalos são jogados para debaixo do tapete. Vou trazer um para vocês daqui a pouco. Vocês vão ficar de queixo caído, tá? Com o ministro do Lula. E a realidade é reescrita, né? É isso que eles estão fazendo aí. Ela foi questionada sobre isso rapidamente, bem en passant mesmo. Foi vitimizada durante todo o programa por conta desse problema de saúde que ela teve. E ficou por isso mesmo, né? A Choquei, para quem não sabe, está lá ativa, né? O site está ativo, os perfis nas redes sociais estão ativos e o engajamento está voltando pouco a pouco. Tá? O Brasil é um santuário da impunidade. CNN, pessoal, acusou Israel de propositalmente fazer com que palestinos passem fome. E qual seria a fonte da CNN? Especialistas da ONU. Eu já sei o que vocês estão pensando. Putz grila, Ed. Já vem aqueles especialistas da ONU, daquela agência, né, que abrigava ali túneis do Hamas, uma central de inteligência, fornecia energia elétrica e tal. Dessa vez, galera, a CNN foi mais esperta. Você lê a matéria inteira, não tem um nome. Eles não citam o nome, os nomes dos tais especialistas. Por quê?
Porque eles sabem que se citarem, nós vamos fazer a pesquisa e vamos desmascarar. Né? Então, qual é o modus operandi da imprensa brasileira? Né? Quando eu digo imprensa brasileira, não pensem que muda muita coisa nos Estados Unidos e na Europa, não, tá? Mas é assim, ou eles lançam mão da fonte fantasma, isso aqui é uma especialidade do Brasil, tá? Acontece lá fora também, acontece, mas com muito mais responsabilidade. Aqui no Brasil não, é banda voa, né? Ou então, eles usam os especialistas, que invariavelmente têm um background ali comprometedor. Dessa vez, para evitar, né, que a gente mostre a verdade para vocês, eles não citaram os nomes e nem disseram que eram fontes anônimas. Simplesmente especialistas da ONU tacaram lá a história e dane-se, né? Se isso aí é jornalismo, CNN, eu sou o Batman, tá? Agora, pessoal, vamos chegar aqui no segundo tema principal, que poderia muito bem ser tema principal de um vídeo, tá? Eu pensei em deixar isso aqui, essa notícia, para o vídeo da tarde, mas a gente está vivendo um momento aí de efervescência, né? A gente não sabe se vai acontecer alguma coisa grande antes de eu gravar o segundo vídeo, então vamos lá, vamos colocar aqui, mas eu quero que vocês prestem muita atenção. Vocês devem conhecer o Luiz Marinho, né, atual ministro do Trabalho do Lula, aquele por trás da regulação, né, dos aplicativos de entrega, de transporte e tal. Um cara que debocha das empresas, vem com aquele papo furado de garantir direito para o trabalhador. E quando você vai ler as matérias, você vê que as associações de motoristas do Uber, motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, né, essas associações não querem a regulação. Quem quer a regulação? O governo, por quê? Para explorar o trabalhador, né? E a empresa está lá no meio do negócio, ali no meio da briga. Então, é uma mentira repetida 1 milhão de vezes pela esquerda, né, no melhor estilo Goebbels. Né? Enfim, pessoal, o que aconteceu? O Luiz Marinho não é a primeira vez que ele ocupa esse cargo de ministro do Trabalho. Ele já tinha sido ministro do Trabalho do Lula nos primeiros governos do cachaceiro do Brasil, entre 2005 e 2007. E naquele período, ele foi acusado, teve um escândalo gigantesco na Alemanha, né, um escândalo sexual monumental na Alemanha, porque a Volkswagen é a maior empresa da Alemanha, né, e foi um escândalo interno que acabou respingando em vários outros países. Né? A Volkswagen bancava festinhas sapecas e marotas, né, também conhecidas como orgias, ou como o pessoal da velha guarda costumava chamar de suruba, né? Então, a Volkswagen bancava essas festas, hotéis de luxo, contas em boates caras, garotas de programa, e oferecia isso, né, para pessoas que detinham poder. Por exemplo, o cara é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. Tá rolando uma greve gigante no Brasil. Então, peraí, vamos trazer esse cara aqui para a Alemanha, vamos oferecer aqui para ele uns prêmios, né, umas benesses aqui, e aí a gente acaba com essa greve, né? De acordo com o ex-gerente de recursos humanos da Volkswagen, foi isso que aconteceu com o Luiz Marinho naquela época. Ele não quando essas festas ocorreram, de acordo com esse ex-funcionário da Volkswagen, o Marinho ainda não era ministro do Trabalho. Ele era presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista. E aí, né, ele participou dessas festinhas aí, tudo bancado pela Volkswagen. Então, só passando essa informação para vocês, né? Durante sua primeira passagem no Ministério do Trabalho, o Luiz Marinho foi acusado em um dos maiores escândalos sexuais da história do velho continente da Europa, né, de participar de orgias com garotas de programa na Alemanha para obter vantagens pessoais. Tá? Obviamente, na época ele negou, porque petista nega tudo, eles nunca têm culpa de nada, né? Agora, a pergunta que fica aqui para o Luiz Marinho é a seguinte: as moçoilas tinham ou não CLT? Vamos lá, pessoal, vamos falar aqui agora a respeito da treta entre militares e PF, tá? Em inglês, pessoal, tem uma expressão que uma tradução literal seria a seguinte: leia isso, absorva isso com um grãozinho de sal. A gente sabe de onde está partindo essa notícia e é da mídia tradicional, então a gente não pode se contradizer e acreditar piamente no que eles estão falando. Né? Agora, lendo a matéria, faz sentido.
Porque o que está acontecendo? Os militares estão sendo presos. Os militares estão tendo seus sigilos quebrados. Os militares estão prestando depoimento. Os militares, de acordo com os advogados de defesa, estão sendo torturados psicologicamente, como foi o caso do Mauro Cid. Pelo menos é isso que a defesa diz, não sou eu que estou afirmando. E o Exército, em específico, a gente não está falando nem das Forças Armadas, tá? Não tem nada a ver com aeronáutica nem com marinha. O Exército estaria muito chateado, muito decepcionado com essa postura da Polícia Federal, que era considerada uma aliada das Forças Armadas até o governo Jair Bolsonaro. Tá? Agora vamos esmiuçar isso aqui. Realmente, tá? Eles mexeram com dois dos maiores generais da história recente do Exército. Estamos falando, claro, do Braga Neto e do Augusto Heleno. Para vocês terem uma ideia, pessoal, se você fosse ter uma escala hierárquica informal de influência, né, de importância dentro do Exército, o Braga Neto e o Augusto Heleno estariam lá em cima, junto com o Vilas Boas, né? E o atual comandante do Exército lá embaixo, a rapa do tacho, né? No fundo ali, um dos últimos generais. Ele não é um cara admirado pelas tropas. Ao contrário do Braga Neto e do Augusto Heleno, que são não só admirados, porque são admiráveis, né? São grandes pessoas, são representantes legítimos daquilo que nós já tivemos como generais no Exército Brasileiro. Então, quando você envolve Augusto Heleno e Braga Neto nessa história, a coisa começa a degringolar. Só que já vinha de um pouquinho antes, porque o pai do Mauro Cid, o general Cid, também faz parte dessa cúpula informal de generais. Então o clima já tinha esquentado. Né? E, como eu falei aqui, a defesa do Mauro Cid alega que ele foi torturado, foi torturado psicologicamente. Então, é claro que essa possibilidade existe. Agora, muita gente se engana em duas questões, tá? 2 pontos que precisam ser esclarecidos aqui. Primeiro, como o próprio Bolsonaro disse naquela super live que ele fez com o Flávio Eduardo e o Carlos, essas células que foram cooptadas, estão, né, à frente dessas operações, não representam a Polícia Federal. Né? Claro, pessoal, quando a gente fala aqui, a gente dá a vergonha da Polícia Federal. Isso tem um fundo de verdade? Tem, porque por mais que sejam células, né, que eles não representem a maioria, muito menos a totalidade, né, da corporação, a maioria, insatisfeita, também não faz nada a respeito. Né? Então não deixa de ser uma vergonha. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, pessoal, é que não vai partir nada do Exército. Não adianta se iludir, né, achando que algo vai acontecer, vai partir do Exército. Porque essa treta não tem, né, como beneficiado o povo. Né? Nada dessa briga aí vai refletir na nossa realidade. Apenas na relação entre o Exército e a Polícia Federal, que está realmente estremecida. Né? Existe uma insatisfação generalizada de ambas as partes. Então, vai afetar essa relação. Agora, o resultado desse estremecimento vai reverberar na sociedade? Óbvio que não, pessoal, já era. Né? Se alguém esperava que o Exército fizesse alguma coisa, se fosse para fazer alguma coisa, teria que ter sido em 2022, dentro do que a Constituição Federal prevê, tá, pessoal? Não estou defendendo aqui golpe nem nada, não. Tá? Estou dizendo que se existe previsão legal dentro da Constituição e o Exército quisesse fazer alguma coisa, teria que ter feito em 2022. Agora, esquece, é sucateamento brabo até virar a guarda bolivariana. Como já disse o Genuíno, como já disse o Celso Amorim, falam sobre isso abertamente, e tem no Ribeiro Paiva um aliado, né, para liderar esse processo de sucateamento aí, e de submissão das Forças Armadas brasileiras ao regime. Então, se aparecer alguém aí dizendo para vocês, agora vai, né, o Exército tá chateado, tá pé da vida com a Polícia Federal, vai vir uma reação, né? A reação vai vir. Agora, a gente não vai sentir os efeitos dessa reação. É coisa interna, é de corporação, de instituição para instituição e morre por ali. Tá? Pode mudar alguma coisa, por exemplo,
na legislação interna do Exército, da polícia? Pode, de repente pode até acontecer alguma coisa, mas repito, não vai influenciar a nossa realidade. Tá? Então, o que eu digo para vocês aqui é o seguinte, nessa briga aí, eu torço, não taquem pedras em mim, tá? Mas eu torço pela PF. Mas eu torço pela PF, porque é um regozijo você ver os militares positivistas tomando na tarraqueta depois de tudo que aconteceu, tá? Merecem isso, mas merecem de verdade, tá? E eu vou me despedir aqui de vocês, pessoal, porque estão falando que agora o Paulo Sérgio Nogueira, né, que era o ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, iria depor, prestar esclarecimentos à Polícia Federal, tá? Se tudo isso que estão falando aí é verdade, a respeito da comissão, né, do Ministério da Defesa, fiscalização das eleições, de minuta golpista, estado de sítio, com autorização do Congresso Nacional, novas eleições com a possibilidade de impressão de voto. Vejam só, se tudo que a imprensa está falando é verdade, tá? O que eles estão falando. Vão fazer uma pergunta muito simples para o Paulo Sérgio Nogueira. Vamos perguntar para ele o seguinte, mas vem cá, qual é a justificativa para vocês proporem isso aqui? O que você tinha de prova para mostrar para a sociedade, para ninguém achar que você está dando um golpe? Né? O que está por trás disso aqui? Né? E ele teria que explicar o que aconteceu no primeiro turno das eleições de 2022. E aí, pessoal, vamos ver o que acontece. Esse é o momento que todos nós estamos esperando, porque todo mundo fala de minuta golpista. Todo mundo fala que o Bolsonaro alega que houve alguma coisa errada com as eleições. Né? Agora, ninguém fez a pergunta certa até agora. Para bom entendedor, minha palavra basta. Um forte abraço, a gente se vê por aí.